Hoje eu vou te mostrar como fazer um stencil para pintar uma eco bag com essa radiografia aqui. A gente vai fazer um corte a laser, mas se você quiser fazer à mão, você clica aqui nesse card que eu te mostro como fazer. Seja bem-vinda ao canal da Reflora, eu sou a Jo e a gente vai entrar aqui nesse site que é o PNG Egg, que eu vou deixar o link abaixo. Eu vou digitar aqui Fada Stencil. Esse site ele oferece essas imagens gratuitas em PNG. Já escolhi a minha imagem. E vou baixar a imagem. Então aqui eu tô colocando o código, né, para mostrar que eu não sou um robô. Aqui é o Inkscape, que é um programa gratuito, que eu também vou deixar um link. Tudo que eu fizer aqui, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Eu abri o arquivo que eu acabei de salvar da fadinha. E aqui a gente vai vetorizar essa imagem. Como que a gente vai fazer isso? Selecionei a imagem que eu abri no Inkscape. Cliquei em caminho, traçar bitmap, aplicar. E aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou arrastar essa imagem que foi criada em cima da que já estava. E eu vou dar um zoom aqui que vocês vão ver. Essa é a imagem de baixo, pixelada, tá vendo? E essa é a imagem de cima que a gente acabou de fazer, que ela tá lisa. Essa tá pixelada, essa aqui tá lisinha. Isso é uma imagem vetorizada, que é o que a gente precisa para usar a máquina laser. Então eu vou apagar essa imagem de baixo, que é a imagem original, e vou ficar só com a vetorizada aqui. Encaixar ela certinho, e eu gosto de diminuir o tamanho só para garantir que não vai cortar, sabe? Só para ficar um pouquinho menor do que a página. E muito bem, agora a gente vai salvar. Coloquei aqui salvar como. Ele vai criar um novo arquivo vetorizado, né? E vou colocar aqui Fada salvar. E agora a gente vai para um outro programa que tem 30 dias gratuito, que é para quem usa a máquina laser, também o link aqui na descrição. E vou abrir esse arquivo vetorizado que eu acabei de criar, que é o da fada. E ela apareceu aqui, já no jeitinho pra gente mandar cortar. Eu já sei o tamanho, já medi a eco bag onde eu quero fazer a pintura. E digitei aqui a altura em milímetros, né? Aqui é em milímetros, então são 20 centímetros, o que dá 200 milímetros de altura, e a largura ele ajustou sozinho. Eu coloquei aqui nessa cor vermelha, que é uma configuração que eu já tinha feito antes, para cortar a radiografia, né? Então eu fiz aqui o teste, esse quadro é quando a gente clica para a máquina mostrar onde que ela vai fazer a gravação ou o corte. E aí eu vi que tá dentro mesmo do espaço que eu preciso. Agora eu vou dar iniciar, que aí ele começa a fazer o corte. E aqui embaixo eu deixei a tela só para vocês verem o que que acontece com o programa e o que que tá acontecendo ali com a máquina funcionando. Essa máquina também deixei um link aqui na descrição, tá bom? Só dá uma olhadinha lá. Bom, radiografia cortada, a gente agora vai destacar, que é bem simples.
Essa parte que ficou é o chamado negativo, eu não vou jogar fora, porque sempre se acha uma utilidade para ele. E aqui é o nosso stencil, e aqui é a eco bag, que eu também vou deixar o link de onde eu costumo comprar aqui na descrição. Vou colocar esse papelão que até já foi usado, inclusive para pintar a eco bag, e coloco dentro dela só para proteger mesmo, para não vazar de um lado para o outro, para eu não pintar o que eu não quero, né? Para pintar só a frente da eco bag mesmo. Vou prender meu stencil para ele não ficar saindo do lugar. E aqui as cores que eu separei para pintar e esse batedor. Pincel batedor para usar mesmo com stencil, né? Vou começar com esse lilás, só que olha só, não tá muito fixo, né? Então eu preciso de mais fita. Vamos prender direitinho esse stencil no lugar onde eu quero para não me dar problema. Agora vamos lá. Então, só batendo a tinta. Vai dando batidinhas com pouca quantidade de tinta. Eu uso esse pratinho exatamente para tirar o excesso que pode ficar no pincel. E aqui é um diluente. Eu comecei a usar diluente há pouco tempo, então você pode usar água sem problema nenhum. É só para ajudar mesmo a fazer esse degradê, sabe? A espalhar mesmo a tinta. Então eu gosto bastante do diluente. Uma outra cor, que é esse turquesa aqui. Repare que às vezes eu bato e às vezes eu dou uma esfregadinha para espalhar bem a tinta. E sempre eu pego tinta no caso na tampinha, né, que eu costumo usar a tampinha da tinta, e tiro o excesso no pratinho, para sempre colocar pouco, para não ter o risco de borrar, né? E aqui eu vou só esfregando e dando uma misturadinha com a cor anterior, com o lilás, para ficar para passar de uma cor para outra de forma mais homogênea possível, sabe? Para dar uma misturadinha e ficar mais sutil a mudança de uma cor para outra. Vou mudar de cor no pincel, eu limpo num tecido e mudo de cor. Vou para um verdinho agora, para pintar as asinhas. Na verdade é mais por região, né? Não é nem por partes do desenho. Então esse lado eu vou pintar de verde. Estou pintando de verde. Limpo a tinta num paninho e lavo na água para poder trocar de cor, para não mudar muito, né? Porque imagina se eu misturo esse verde com roxo, não ia dar muito certo. Quando as tintas são parecidas, eu nem me preocupo tanto em lavar, mas quando a gente percebe que pode dar um problema se de repente a gente misturar cores que não tem nada a ver uma com a outra e acaba estragando nossa pintura. E no caso, como é uma eco bag, estragar essa pintura é perder uma eco bag, né? Agora eu vou usar esse dourado que eu não gosto, porque ele é muito transparente. Já tinha usado ele, mas num tecido preto. Mas num tecido claro assim, nossa, achei ruim.
Eu até peguei a tinta acrílica dourada para dar uma misturadinha com a tinta de tecido, que ela não vai sair na lavagem, né? Mas para ver se tira um pouco dessa transparente da tinta de tecido. Mas pode ficar tranquila que misturando as duas tintas não sai na lavagem. Eu não gosto de pintar com a acrílica pura, mas misturada com tecido eu costumo misturar e não sai com a lavagem não. Agora vamos ver como é que ficou. Tá bom. Vou fazer agora um contorno. E nisso eu tô misturando dois tons eu peguei o lilás que já tinha usado e peguei um tom de roxo só para escurecer um pouquinho mais, que eu quero fazer um contorno para deixar ele mais definido o contorno, e não queria fazer da mesma cor, eu queria fazer um pouquinho mais escuro. E usando o diluente para dar para ajudar a misturar, né? E esse pincel é um pincel liner. Ele é bem fininho, as pessoas costumam se assustar com ele. Ele é meio chatinho mesmo, mas nada como a prática para a gente aprender a lidar com ele. Então, tudo que a gente pratica, a gente aprende, né? Eu pelo menos percebo isso. O que é fácil ou difícil, o que define fácil e difícil, na verdade, é o quanto a gente pratica daquilo. O branquinho é para dar uma luz, um tchan. E nesse desenho é meio óbvio que eu quero colocar luz nas estrelinhas, né? E aqui essa pontinha da lua, sei lá porque eu não me dei conta que é uma pontinha da lua. Aí eu pintei da cor errada. Então vou tentar consertar isso agora. E enfim, eu tô colocando uns detalhes para a pintura não ficar muito chapada, né? Isso dá um certo, os detalhes até em 3D, porque quando a gente pinta com stencil, ele fica mais chapado mesmo, né? E quando a gente pinta assim com um pincel, eu já tô colocando uma certa quantidade de tinta até para ficar mais grossinho mesmo, para ficar com essa aparência de alto relevo. E vou fazer essas linhas e fazer uns pontinhos também, nada demais assim, detalhes pequenos. São detalhes pequenos que eu espero que tirem o aspecto do chapado que o stencil geralmente tem. E aqui já tá seco. Eu peguei esse hashi aqui, que eu geralmente uso para fazer pontilhismo. É um hashi normal enfim, dessas de comida que a gente pede em delivery. E vou fazer agora o pontilhismo. E eu sempre uso hashi, mas foi a primeira vez que eu usei com tecido e eu não gostei. Ele tem uma pontinha achatada e eu creio que seja por isso. No tecido vale mais usar uma pontinha redonda, como do boleador. Então, desisti do hashi. Mas enfim, fica aí a dica, porque para outras superfícies que não seja tecido, funciona bem o hashi. É uma ferramenta de improviso que funciona muito bem. E agora mais um pouco de pontilhismo aqui no cabelinho dela. Repare que eu carrego só uma vez
o boleador na tinta e vou fazendo o pontilhado em sequência. E nisso ele dá uma sequência decrescente, porque ele vai acabando a tinta que tá ali no boleador, então vai diminuindo o tamanho das bolinhas, os pontinhos. Então, isso te ajuda a controlar o tamanho das bolinhas. Se você quer bolinhas do mesmo tamanho, você vai carregando o boleador a cada pontinho, cada bolinha que você for fazendo, aí elas vão ficar do mesmo tamanho. Branquinho, como eu disse antes, é toquinho de luz. Tentar ajeitar aqui essa pontinha da lua que eu não me dei conta a princípio que era uma pontinha que pertence à lua e não à menininha fadinha. Mais pontilhismo em ordem decrescente. Essa máquina laser que eu mostrei para vocês o funcionamento, eu tenho ela há pouco tempo. Eu acabei investindo nessa máquina porque eu queria fazer coisas diferentes e os fornecedores que eu achava não faziam as coisas que eu queria, que eu precisava. Eu tinha muitas ideias que não conseguia colocar em prática. Então eu achei essa máquina que, na verdade, eu gostaria de ter essa máquina há muito tempo. Geralmente elas são muito caras e eu achei essa máquina que estava super mais barata do que eu sabia que era, né? Vamos dizer assim, do que a última vez que eu tinha pesquisado. Então eu investi nela e eu tô amando porque eu tô com uma autonomia assim absurda para fazer as coisas que eu queria fazer, mas eu não tinha como, né? E enfim, para mim foi um ótimo investimento e como eu trabalho com artesanato e vendo a minha produção, tem sido ótimo para mim. Então já estou até inclusive vendendo para colegas artesãos que querem cortes em MDF, por exemplo. Isso já está, né, gerando uma renda a mais. Então tá sendo muito legal, assim, tá sendo mais uma ferramenta para
soltar minha criatividade. Tô gostando demais, foi um ótimo investimento. E aqui tá a eco bag pintada, nossa fadinha na lua. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui na descrição os links da máquina, das eco bags, dos programas que foram usados, do meu Instagram, enfim. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha aqui na descrição. Deixa seu comentário, a sua dúvida, caso tenha. Não esquece de deixar um like, porque assim você apoia o canal e apoia esse trabalho que eu tô fazendo aqui, me ajudando a produzir mais. Se inscreve no canal para não perder as coisas que eu quero compartilhar com você. E muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!